Ô, Milena, seja muito bem-vinda. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Aham. Então, eu também estou te ouvindo bem. Acho que não temos dificuldades, não, né? Não, tá bem tranquilo. O som, a princípio, tá bom. Então, se você me ouve bem, daí é bom, porque daí você vai entender as perguntas e eu estou te ouvindo bem também. Vamos aguardar um pouquinho, né? Que os nossos Claro. amigos estão chegando aí, daqui a pouco já começa a entrar. Isso. E está tudo bem? Está muito frio aí onde você está, não? Você sabe que frio não tá, mas tá vindo uma chuva aí caprichada, Ah, é? com direito a trovoadas e tudo mais. Então isso é porque você está inaugurando a live, né? Daí aí está acontecendo alguma coisa diferente, estranha, né? E dizem que chuva traz boas novas, né? Ah, é? Não sei, não sabia. Bom, nós estamos precisando, né? Onde eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, está há muitos dias já que está uma secura violenta aqui, né? Bastante grande. É, Olha, é. A falta de água e falta de chuva, né, Gilson? é verdade, é verdade. Olha só, os nossos amigos estão chegando aí. Já estão chegando alguns amigos. A Ana já passou por aqui. O Gerardo acabou de passar por aqui. Boa noite, O Ana, tudo bem? Ronaldo, Você está vendo aí? Está tá? percebendo? Sim, sim. Olha só, eu acho que os teus seguidores aí, os teus fãs, vão te dar um apoio legal hoje, viu, Milena? Pode acreditar nisso. E ai de, e ai de que eu não veja ali elogios, né? Tem que fazer um agrado, porque hoje eu tô aqui com o chefe e tal, ó. Faz favor, tá? É. De se manifestarem aí. Eu tô precisando pedir um aumento, entendeu? E eu acho que hoje vai ser importante. Ai, que legal. Que bom. Mas acho que eles vão te ajudar, viu? Ó, o Gerardo está se divertindo já, entendeu? Ó, ele sabe que você se Gerardo, garante, entendeu? Que bom. Muito legal. Mas, Milena, está pois faltando só um é, minuto, daqui a pouco a gente já começa o nosso bate-papo aqui. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Fico eu feliz, que agradeço, viu? fico Eu feliz de que estar agradeço. convidado. Então, fico feliz de estar. Olha só, olha aqui, ó. O dia inteiro ela fica me enchendo pela consultoria. Você está vendo ali, ó? Que Olha só. coisa! O pessoal vai. Ronaldo, é Ah, essa hora que a gente vai começar a reajustar o valor da mensalidade, tá? Porque a gente tem a comprovação é nata verdade. que Eu acho que a você gente tá. estava, Eu acho que você que tem a toda a gente razão. Tem toda a fazia razão. trabalho. Não, mas eu vou anotar aqui, vou anotar o nome. Se, por exemplo, se a pessoa fala mal alguma coisa, daí você já, a partir de amanhã, Ah, já. não, aí vai ser. É, É, Gilson, o Ronaldo, ele trabalha com o Cláudio e com a Ana, na aham. rede Multidrogas. Ah, é? É, o Ronaldo é braço direito, firme e forte lá, fazendo grandes transformações na empresa. Ah, que legal. Parabéns para o Ronaldo, né? Que bacana. E olha, eu acho que tem muitos amigos nossos que hoje vão passar por aqui, vão deixar talvez perguntas, vão deixar o carinho, vão deixar alguma coisa interessante para nós. Olha aqui, ó. Muito conhecimento em um lugar só. Tá vendo só? Que legal. Viu, Isso. viu o comentário aqui? Sou o Pode Ronaldo. continuar, Ronaldo. Você está indo muito bem, Gerardo, né? O meu povo em peso aí, a hora é essa, hein? Minha prima. Que bom, Carla. Seja muito bem-vinda à nossa live, viu? Fico muito feliz com a tua presença. Dona Wilma, seu Valdir, A dona que Wilma também show. tá? A dona Wilma passou por aqui, também não tinha percebido ela. Que legal, que bom. Dona Wilma tá aí. Olha só, eu acho que hoje vai ser um momento muito interessante aqui, Milena. Eu espero que você fique bastante à vontade, porque Isso. nós estamos entre amigos, né? Tem muitas pessoas que eu tenho certeza que têm um carinho grande por você, pelo teu trabalho. E eu queria aproveitar agora, já que nós já são 8h02, eu queria aproveitar para que você falasse um pouquinho do teu começo,
né? Para quem não sabe, Milena é farmacêutica, mas eu queria que ela falasse um pouquinho. Por que você procurou, qual foi a tua motivação para fazer farmácia? E hoje você sabe tudo da área técnica, mas também sabe muito de gestão. Talvez você seja uma das pessoas que mais sabe sobre gestão de farmácias no Brasil, eu tenho certeza disso. Mas me fala um pouquinho do início, como é que foi e por que você acabou na área de farmácias? Gilson, a vida sempre nos proporciona oportunidades, né? E essa grande oportunidade de ter escolhido farmácia como minha profissão primária foi oriunda dos meus pais, né? Tanto o pai quanto mãe, quanto o meu convívio entre família e amigos me norteou essa tomada de decisão. Eu costumo brincar que eu só não nasci dentro da farmácia porque o hospital era muito próximo. Né? E por incrível que pareça, foi bem isso mesmo, né? Minha mãe e meu pai sempre norteou, nós somos em 4 irmãos, né? Eu pendi realmente para a farmácia, mas hoje ainda a família mexe com o negócio também. E com 9 anos eu fiz minha primeira injetável. Olha só! Olha que... Vindo da minha mãe, era isso que eu imaginava, né? Numa oportunidade, ela precisava e, de repente, a hora que se deu conta, vem aqui, filha, e faz. E daí, ali foi indo, né? Foi nascendo essa ambição por gostar da farmácia e sempre seguir adiante. Então, olha que interessante. Com o passar do tempo, né? Hoje eu estou aí com 36 anos, eu digo que a minha vivência na farmácia realmente é desde quando eu nasci, né? Então, a farmácia foi uma decisão familiar pelo ambiente que eu convivi, vivi intensamente, e fui buscar novos voos, né? Tive uma grande oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que é de Santa Catarina, abriu as portas para mim. E nessa ânsia de ser cada vez mais competente como farmacêutica, eu encontrei uma grande oportunidade de me formar como gestora. Né? E essa necessidade, ela ia muito além daquilo que realmente eu tinha na academia, na época. A academia proporciona para a gente intensamente o curso tecnicista, porém, quando a gente cai no mercado, a coisa é bem diferente, né? Então, se a gente, como profissional, tem a base técnica, a gente busca essa necessidade de se fortalecer mais na área que a gente quer, né? E eu me identifiquei muito com a gestão. Então, assim, para quem ainda não me conhece tão bem, que está aqui na live, sou farmacêutica, administradora também, tenho 4 pós-graduações, tenho MBA, tenho mestrado, sou consultora do Gilson Coelho, atuo como coordenadora de toda a parte gerencial hoje. Então, olha assim, só, eu fui perguntar e aí você humilhou na graduação. Agora você humilhou na graduação, né, Milena? Você me perguntou. Não, mas que bom, que bom. Tá, e a parte da gestão? Você originalmente foi farmacêutica, era mais a parte técnica, mas essa experiência que você teve interessante foi em Santa Catarina, nas farmácias do Angeloni, né? Perfeitamente. Então, lá nós temos, você tem, eu também tenho um grande amigo, que é o nosso amigo Zunino. Zunino é que indicou você para trabalhar com a gente há um tempo atrás, né? E foi uma experiência muito intensa, né? E de lá para cá, a experiência da gestão te motiva muito hoje? Te cativa muito? Eu percebo, primeiro ponto, Gilson, independente da profissão que alguém escolha na vida, a gente tem que ter uma base fundamentada na área da gestão. Né? Seja um curso técnico, seja outra área. Mas no nosso caso,
O farmacêutico hoje, ele tem grandes oportunidades de mercado, né? Hoje a gente tem aí mais de 70 grandes áreas de atuação. Porém, 80% dos profissionais hoje atuam na área comercial, na área da dispensação. E foi ali que eu realmente percebi a necessidade. E com base nisso, com o passar dos anos, quanto mais você vai conhecendo, mais você vai tendo necessidades, sede de conhecer mais, né? Sim. E hoje a gestão, vamos pensar assim, é um casamento perfeito entre a minha tomada de decisão técnica e administrativa de forma conjunta. É como se fosse um casamento, né? Uma não vive mais sem a outra. Então, essa base de escolha foi por uma necessidade de atuação de mercado, o que o mercado hoje exige muito de nós. Eu também atuo como docente na área acadêmica, né? Na área de farmácia, atuo como professora na área de pós-graduação, sou muito envolvida, né, com a parte de universidade também. E a gente vê que essa lacuna, essa aresta existe na nossa formação, porque o farmacêutico, ele foi formado para ser especialista em várias áreas. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que nortear para aquilo realmente que nos afaga o coração, né? O que grita mais alto. Sim. Olha só, e você sabe que nós vamos fazer uma live muito especial aqui, um pouquinho mais para frente, sobre farmácia clínica. Eu sei que você é apaixonada também por farmácia clínica. A gente vai prometer para as pessoas uma live especial mais adiante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, Milena. Fale um pouquinho sobre os nossos clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... você conhece hoje muitos dos nossos clientes, até mais do que eu, porque você tem contato com eles todo dia, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas que eles trazem quando chegam na consultoria, né? Alguns vêm com mais sofrimento, outros com menos sofrimento, mas me fala um pouquinho sobre essa expectativa, como é que é essa variação de expectativa, o que você já percebeu sobre isso, e aí depois eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o acolhimento e como é que é o desenvolvimento do trabalho, né? Porque hoje a gente tem uma quantidade interessante de clientes, de empresas que a gente orienta, mas fala um pouquinho sobre esse começo, como é que o cliente chega... como é que é muito angustiado, muito nervoso, muito ansioso. Como é que funciona isso? Me explica. Vamos pensar que hoje ainda existem muitos paradigmas na escolha de você decidir por uma consultoria, né? Sim. As pessoas hoje ainda têm muito receio sobre isso. E quando a gente percebe que elas fazem tomadas de decisão, é porque a coisa realmente está um pouco crítica, né? Seja alguma dor forte que ele está vivendo, mas o mais interessante, Gilson, que essa expectativa, ela é muito, assim, fechada. O que é esse fechado? Muitas vezes, quando a gente recebe um cliente, a gente faz todo um entendimento, a gente entende as necessidades dele para poder atender ele de forma melhor possível dentro da nossa jornada. A gente tem todo um cronograma que a gente vai sequenciar com ele. Mas nessa ansiedade, nessa ânsia de buscar sanar aquela dor, olha que interessante. Vamos pegar aqui um caso bem típico, tá? Que a grande maioria chega para nós e relata isso. Milena, eu quero, de forma emergencial, remodelar o meu formato de comissionamento e premiação para os meus colaboradores. Mas olha que interessante. Isso é o que está gritando dentro dele. Sim. E os nossos fundamentos é fazer com que ele reflita, para que ele vivencie com muita intensidade todo o trabalho que é essa jornada, com muito carinho, com muito respeito, porque essas pessoas que nos procuram são pessoas com âmbito familiar,
no mesmo ambiente da farmácia. São pessoas que estão cansadas do varejo, são pessoas que estão 30, 40, 50 anos lutando, né? Então, a gente tem as mais diversas experiências quando o cliente chega. Sim. Mas, por exemplo, quando ele nos reporta essa ansiedade de sanar uma dúvida de premiação e comissionamento, aí a gente norteia ele para ele fazer um processo de imersão ao processo. Sim. Né? E essa imersão ao processo não é simplesmente chegar chegando, chegar readequando sem critério, porque tudo que nós fazemos dentro da farmácia, sabemos que as diretrizes do nosso trabalho é fazer a transformação de processos. E quem transforma os processos são as pessoas. Né? Então, esse nível de conscientização, né, o que eu sempre formato muito isso, o nível que a gente tem que ter de consciência para resolver um determinado problema, uma determinada situação, a gente tem que ter esse casamento. Saber que o processo se muda através da mudança do comportamento das pessoas. Sim. Então, não é tão simples, não é tão fácil, mas a experiência ela é gostosa, porque a gente não faz nada dentro da consultoria que a gente não gere sensibilização. Sim. Que a gente não gere impacto do quanto uma tomada de decisão vai ser crucial para os resultados da loja. Né? Milena, olha só, eu tô ouvindo você falar, eu estou me emocionando aqui, porque a gente sempre teve muito essa preocupação, né? E hoje eu vejo você falar com muita naturalidade, fala melhor do que eu sobre isso, então isso me deixa muito feliz, porque significa assim que nós, e eu tenho certeza também que as nossas outras consultoras também, que você também, né? Para quem não sabe, as outras vieram depois e você vem orientando todas as novas que vêm, né? Então, eu fico muito feliz com essa tua fala, porque isso demonstra também o grau de cuidado que a gente tem, o carinho que a gente tem com as pessoas que chegam até nós, né? E você falou um negócio interessante da empresa familiar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse núcleo familiar, porque eu sei que tem histórias de famílias que a gente não mudou só a farmácia, a gente mudou também, mudou a maneira como a família se relacionava. Tem histórias lindas que me emocionam, que me deixam muito feliz. Eu acho que alguns até talvez estejam nos ouvindo aqui. Isso me deixa muito, muito feliz. Mas me fale um pouquinho também sobre esse negócio da relação da família, né? Porque a família está toda ali, né? A farmácia é tudo para muita gente. Com certeza. A nossa vida, ela se entrelaça com a vida profissional, né? Acredito eu, pelo tempo da nossa trajetória profissional, dentro da consultoria, até mesmo fora, a grande maioria do varejo farmacêutico é oriunda de uma questão familiar, né? Seja vô, seja pai, né? Seja filho, seja netos. Então, a gente tem muitas experiências, Gilson, dentro da consultoria que nos relata a seguinte maneira. É até interessante a gente relatar aqui, tem alguns aqui, hein? Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo que tem gente aqui de quem eu vou mencionar agora com muito respeito, carinho, que a gente tem em vocês no coração, né? Em momentos de realmente gerar um grande conflito familiar por a gente estar transformando processos, né? Nós não estamos aqui para atacar as pessoas, nós estamos aqui para transformar a visão que o mercado exige, que é uma forma hoje extremamente competitiva, dinâmica, e as nossas famílias estão nesse bolo, estão inseridas nesse processo. Claro. Então, até teve uma live muito interessante, que a gente começou a live, estava tudo bem, de repente na live começou e que é isso, que é aquilo, aí começou um vucu-vucu na live, irmão com irmã e tal, eu não concordo e vai, aquela coisa bem dinâmica, eu não concordo, não sei o quê.
Aí a outra pegou e falou assim, você se quem quer, quem manda aqui sou eu. E foi tudo muito legal. E no final dessa live, tava todo mundo rindo. Aham. Tava todo mundo rindo, porque assim, como a gente é bobo, né? A gente tá falando aqui de uma coisa que é tão simples e a gente muitas vezes se ataca, porque se entrelaça o comportamento da nossa família com o comportamento do ambiente profissional. Então, a gente é muito legal isso. A gente é muito legal isso. E quando eu vejo a matriarca presente, ou o pai, né? Às vezes o avô está presente. Eu me emociono muito porque ali tem toda uma história, né? Tem passado, presente e futuro, porque às vezes a nova geração já está no caminho, né? Mas tem experiências muito interessantes e muito ricas, né, Milena? Tem. E quando acontece uma situação dessa, gera um processo de muita reflexão para a família. Porque o ato da consultoria, se ela é transformar os processos, a gente precisa remodelar o comportamento das pessoas, como elas enxergam a importância daquela mudança do processo. Porque eu costumo brincar com os meus clientes assim, poxa, com tanta coisa boa, né, que tem no mundo, gastar dinheiro com consultoria todo mês por ter um pão, né? Vamos fazer outra coisa, vamos reformar uma casa, um carro, comprar um imóvel. Sim. Vamos fazer valer a pena, né? É verdade. O conhecimento científico, o conhecimento que transforma a nossa visão, Gilson. Quando a gente reporta a influência do protagonismo nessas tomadas de decisão em transformar resultado, é através de como eles se enxergam. Porque ao longo dos anos, a gente sabe que a farmácia sempre teve aí épocas, e grandes épocas, vamos dizer assim, vacas gordas, né? Tempo bom. O mercado, com certeza. E hoje o mercado ele é completamente competitivo e dinâmico. E se a gente não acompanhar, realmente a gente acaba sendo engolido. É o que nós falamos. Alguns estão comprando farmácia e outros estão vendendo. Perfeitamente. Então, aonde nós estamos nesse processo? Pelo menos o que nos alegra é que muitos dos nossos clientes eles se dão bem de uma tal forma que eles acabam comprando, né? Por causa já do desenvolvimento e tal, do avanço. Mas, Milena, e essa transformação, por exemplo, quando você chegou, você sabia, claro que era possível transformar, mas hoje você já viu a transformação ocorrer para diversos proprietários, diversas famílias. Qual é a sensação que dá quando a gente recebe uma empresa que estava com prejuízo, e às vezes um prejuízo significativo, e em pouco espaço de tempo? É claro que o mérito é muito deles, né? Eu sempre gosto de registrar isso, porque a execução é do cliente. Mas em pouco espaço de tempo sai o prejuízo, entra o lucro, entra novas expectativas, possibilidade de abrir novas lojas, como a gente tem vários que estão fazendo isso. Qual é a sensação que dá quando você percebe isso claramente? E vou reforçar ainda, né? Comentei de um cliente que estava aqui, vou reforçar que é um grande case de sucesso para mim, né? Um tempo atrás, esse cliente começou conosco, muito frágil de processos, com um chicotão na mão, né? Achava que era mais fácil bater em todo mundo e obrigar para que a transformação viesse no tempo que ele quisesse. Eu achava que tinha que comprar um chicote novo. Maior, né? Porque quanto maior, né, o chicote é mais fácil atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Sim. E essa pessoa, ela chegou realmente assim, quase no 0 a 0 conosco, quando nós fizemos um dos processos iniciais, que é o diagnóstico da loja, né? No caso aqui, das lojas. Sim. Então, era tudo muito frágil, em vários sentidos. Milena, a gente não precisa revelar o santo, mas vem da Bahia. Um grande amigo nosso da Bahia, que a gente tem carinho grande por ele hoje, né?
Isso. Aham. E eu vou falar com o Ian aqui, que acabou de responder a mensagem aqui, que ele não é funcionário dele. Ah, é? Sim. Né, Ian? Então, olha que interessante, Gilson. Uma pessoa que entrou na consultoria, não sabendo direito quais eram as suas fragilidades, as suas dores intensas, com o tempo, com uma certa resistência, porque nós temos os nossos paradigmas, nós temos os nossos Uhum. bloqueios. Tudo que é novo, é muito natural a gente ter um pouco de repulsa, né? É natural do ser Sim. humano isso. Então, é o que a gente sempre reforça. O que eu não conheço, eu tenho certo medo e receio. Então, essa parte de sensibilizar, essa parte de gerar esse impacto de um resultado tão insignificante que ele tinha e que hoje ele consegue, com muita maestria, conseguir bons resultados por loja. E sexta-feira nós tivemos uma grande bênção aí dele, inaugurando mais uma loja, né, numa cidade próxima, da qual ele tem a matriz, fez um arraso, foi excepcional, superou nossas expectativas de faturamento, de CMV, quantidade de cupons, de ticket, foi um verdadeiro auê. Não, escuta só, ele já confirmar. começou fazendo tudo certo, né? Planeja bem, abre, já treinou todo mundo antes, e quando vende a primeira caixa de produto, de medicamento, já começa com CMV baixo, margem alta, Sim. arrebentando, impactando na cidade. Que maravilha, né? Então, eu me lembro que você falou assim, ele estava exausto, mas estava feliz, é isso? Isso mesmo. Porque existe o mix, né, Gilson, de cansaço, né? Mas aquela satisfação de dever cumprido. Sim. E eu posso dizer, né, para todos os colaboradores que estão aqui presentes, que não deixam de fazer com muita competência o trabalho deles, gerar essa satisfação, né? Um cronograma intenso, porque hoje qualquer um pode abrir uma farmácia, vamos Sim. ser bem claros, né? Abrir a porta qualquer um faz, mas realmente fazer algo planejado, com bastante cronograma, envolver as pessoas de tal forma que você seja o mais assertivo possível no ato da tua inauguração, né? Então, ele, por exemplo, é uma pessoa que chegou com uma certa expectativa, ele conseguiu gerar essa experiência, ele viveu isso intensamente, ele teve vários altos e baixos com ele, e hoje ele consegue expandir de uma forma segura, de uma forma mais sólida, com pessoas entendendo que estão do lado dele, que são pessoas braços direitos, né, que estão nessa jornada de transformar todos os processos. E, consequentemente, quem chega na empresa, que é novo, que eu costumo dizer para todos eles, né? Se a gente trabalha uma loja ou 10, é a mesma coisa, né? Então, se eu tenho um processo de integração de um único funcionário ou de 100 funcionários, eu tenho as minhas diretrizes. O meu processo de integração, como ele vai começar? Quais são as expectativas que eu gero em cima dele e que ele supre com o meu suporte? Então, o processo é a empresa que tem que fazer. Milena, fez muito bem. Olha só, e a gente construiu alguns roteiros interessantes, né, para guiar o cliente com segurança e tal. Dá para dizer que isso está funcionando muito bem hoje, né? Esse exemplo que a gente citou, a gente estava falando desse amigo nosso da Bahia, eu me lembro que eu tive com eles momentos intensos, assim, sabe? E um dia ele me falou assim, olha, você está autorizado a me chamar atenção se necessário, eu respeito os teus cabelos brancos, eu estou aprendendo, eu preciso aprender. Ele teve
ele teve um ato de humildade brilhante, que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? E olha só, está se transformando num empresário de sucesso, e tem vários outros, né? Vários outros empresários de sucesso que vai seguir a sua jornada, a sua carreira, com tranquilidade, né? Porque daí vai expandindo com segurança, com orientação, não está colocando o patrimônio em risco absolutamente, né? Quando você falou sobre a abertura, eu me lembrei assim, hoje qualquer farmácia de um tamanho razoável, a pessoa gasta 300, 400, às vezes 500 mil reais para abrir a farmácia, considerando estoque e tudo. Então, é muito interessante quando tem uma orientação de alto nível para não colocar o patrimônio em risco, né? Isso. Até porque é o que a gente sempre comenta. Quem não se planeja numa tomada de decisão de abrir uma loja nova, que comece do zero, porque tem muitas pessoas que nos procuram para abrir uma loja. E tem pessoas que chegam com muitas dificuldades e também pessoas que chegam já querendo expansão. Então, são vários comportamentos e são várias frentes de condução que a gente trabalha. O conhecimento que cada um tem, né? Fortalecemos esse entendimento para que ele tenha uma vida longa profissional. Porque uma das coisas mais difíceis e tristes, Gilson, é quando a gente recebe um cliente que ele tinha 6 lojas, 8 lojas, e hoje ele procura a consultoria e ele tem uma única unidade. E essa concordo. única unidade, ele está muito frágil. Né? Eu conheci pessoas, Milena, que já chegaram a 20, 22. E às vezes ele vem para uma e às vezes ele não fica com nenhuma, porque o trauma às vezes é tão grande, tão gigantesco, que ele não quer mais saber do negócio, sabe? Mas me fale mais sobre isso. E essa experiência é esse envolvimento que a gente comenta, né? Esse respeito que a gente tem pelas pessoas, porque atrás da vida profissional existem os sonhos das pessoas, né? Eu costumo dizer que até recentemente um cliente nosso comentou com a nossa consultora Ana que a gente parece que somos mensageiras do mal, assim. A gente faz uma live para apontar o problema, para a gente apontar a dor, né? Para jogar aquele sal em cima da ferida ali e às vezes dar uma borrifadinha de álcool. Mas a gente faz isso devido à necessidade de transformar os processos, né? E essa sensibilidade se faz necessário. Você falou uma coisa interessante, né? Porque não existe a transformação do processo sem que mude a transformação das pessoas na maneira de fazer, né? Então, tem um ditado que diz que é uma insanidade você querer resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. Então, mas ao mesmo tempo que é difícil isso, mas é muito gratificante quando a coisa reverte e aparece o resultado, é muito legal, né? Isso. Tem se a gente for citar aqui das experiências, Gilson, tem as mais diversas possíveis, né? Como a gente falou da família, como a gente falou das pessoas que chegam já quer expandir, as pessoas que têm as suas as várias necessidades e dificuldades. Mas eu quero relatar uma aqui, que é uma das coisas que sempre me marcou muito. Teve um cliente, um certo tempo, que ele chegou na consultoria porque ele queria saber fazer tabloide. Ele chamava de caderno de ofertas. Só tabloide, mais nada. Só. Ele queria saber como fazia aquilo. Com muita delicadeza, a gente vai orientando, mas ele falou assim, não, Milena, eu não preciso de outras coisas, é só isso mesmo. Sim. Falei, não, então tá bom. Na região aí você precisava arrumar alguma agência de publicidade, o marketing, para você pedir para fazer, né? Tá, mas como que eu faço? Sim. Eu falei assim, então você quer que eu te oriente? Então vamos lá. Então, pessoal, eu quero só fazer uma grande reflexão aqui para todos. Quando chega no momento de uma necessidade, eu vou pegar só um exemplo de um tabloide. Ele queria o tabloide.
mas ele não sabia qual era o conceito do trabalho de precificação para um tabloide. Geração de tráfego, geração de lucro, de tráfego. Ele não sabia a escolha dos produtos, nem da perfumaria, que a gente chama do HPC, nem do farma. Ele não sabia a escolha desses itens, por tempo que era esse tabloide, como faria isso? Sim. Aí, se a gente se aprofundar um pouco mais, a gente fala que o tabloide é uma grande ferramenta hoje para geração de tráfego dentro da farmácia. Sim. Mas quem acompanha um pouco mais aqui o trabalho do Gilson sabe. Uma coisa é a gente gera tráfego, uma coisa é a gente gera lucro com inteligência, porque faturamento é muito diferente de resultado, né? Então, quando eu joguei um pouco mais de energia e fiz ele analisar que antes de chegar no tabloide tinha toda uma construção por trás, ele esqueceu o tabloide. Esqueceu o tabloide. O tabloide foi feito muitos meses depois, né? Sim. Até porque a gestão de precificação ele não tinha conhecimento nenhum. Então... Não, e olha que preciosidade... Olha que preciosidade que você está falando, que às vezes a pessoa quer um tabloide, ela quer gerar mais tráfego, trazer mais gente para dentro de casa, mas a casa está muito desarrumada. Nem é o momento de trazer gente para dentro de casa, porque senão as pessoas vão ver a fragilidade da nossa casa. Muitas vezes é preciso arrumar a casa primeiro, né? Para depois... E muita gente não tem essa noção, né? Perfeitamente. Então, o tabloide é uma figurinha carimbada, né? Porque ela não é tão simples de ser feita, porém, se tem o conceito que é um material apenas, né? Se a gente for parar para pensar em outras alternativas, Gilson, vamos pensar agora recentemente num cliente que chegou, ele falou assim para nós, precisamos urgentemente gerar tráfego para dentro da farmácia. Estou com dificuldade de quantidade de cupons por mês. Sim. Caiu drasticamente. Aí a gente tem esse cenário da pandemia, que em muitas regiões ainda está muito alto, a contaminação, a transmissão local. Então, olha que maravilha. Quando alguém nos reporta assim, eu uso essa fala que você acabou de reportar, né? Se a gente precisa e tem essa preocupação de gerar mais pessoas, mais fluxo para dentro da loja, a gente tem que gerar a melhor experiência de compras que essa pessoa pode ter. Sim. Né? Porque o varejo, ele tem em qualquer lugar. A gente costuma brincar que farmácia, praticamente, ela é uma grudada na outra. Nós temos clientes que no raio de uma quadra tem 6 lojas. Sim. 6 grandes redes, e ele está ali no meio, e ele vive muito bem e gera bons resultados. Então, olha que maravilha. Essa questão, ela é muito recorrente. Se gera-se tráfego, sem inteligência, a gente só aumenta faturamento de forma desordenada, a gente só aumenta de forma desordenada, a tendência, a gente tem um ticket médio completamente improdutivo, né? Pode prospectar que uma loja dessa tenha inteligência em fazer o projeto de campanhas, né? Nós temos um trabalho intenso com os clientes em ter esse capital intelectual de fazer tomadas de decisão em escolher os mix corretos, né? Para fazer uma campanha foco, uma campanha de polivitamínico. Então, vamos organizar bem, né? Nosso ambiente profissional, e depois, quem vier vai realmente receber uma experiência que dificilmente o cliente não se fideliza. Olha que interessante, aí quando eles vierem, a casa está arrumada, nós saberemos responder, saberemos surpreender, saberemos fazer todas as ações para, eu diria até encantar, né? Para que o cliente tenha uma experiência maravilhosa. É muito legal isso que você está falando, viu, Milena? É muito bacana isso.
E olha só, quantas vezes eu já vi assim, né, apelos, gatilhos mentais, vem para cá que aumenta o teu faturamento. Claro, é fácil até aumentar o faturamento, mas muitas vezes sem inteligência nenhuma no processo. E daqui a pouco o sujeito acaba quebrando e com contas a pagar gigantesco, né? Isso mesmo. Milena, Gilson, sim, eu queria que você avaliasse comigo uma coisa. A gente sempre falou muito da importância do protagonismo, de fazer a cabeça do dono, né? E enquanto que o dono não tem a sua cabeça feita, enquanto que ele não entende bem o processo, a gente trabalha muito com ele. Depois que acertou com ele, a equipe acaba vindo e ele vem e abençoa, e acompanha, e orienta. Me fala sobre... hoje você defende também muito o protagonismo, mas me fala um pouquinho o quanto que isso é importante, né? Primeiro, a gente fazer um alinhamento perfeito de mente e de coração com o proprietário sobre o que vai ser feito e depois, então, depois o trabalho flui com naturalidade. É isso mesmo? Plenamente. É. Vamos pensar que quando um cliente chega na consultoria, ele tem já muitas dificuldades de chegar até nós, tá? Uhum. É muito difícil um cliente fazer uma tomada de decisão. Não, eu quero, eu preciso. Ele gera essa consciência, né? E ele gera essa expectativa. Então, quando a gente fala sobre ele contratar a consultoria, o início que a gente faz todo um trabalho de diagnóstico em vários âmbitos dentro da farmácia e como ele enxerga isso. Porque tem assuntos que ele nem ao menos faz ideia que é relevante. Faz ideia que aquilo realmente é importante. Então, quando ele se sensibiliza a tal ponto, ele faz conosco como se fosse um pacto. Como se fosse um pacto. Não, isso é importante para mim. Isso é relevante para mim. Então, a gente vai fazer. Perfeito. Mas, durante a nossa caminhada, existem os altos e baixos, que é o natural. Porque se eu vou readequar os processos, eu tenho que gerar também essa transformação nas pessoas, que aí é o meu nível tático, que são os meus gestores, que são os meus supervisores para empresas um pouco maiores. Se essas pessoas não entendem isso a fundo, o que é o protagonismo, Gilson? Algumas pessoas até não falam sobre isso. É uma liderança proativa. É uma liderança que entende o papel que realmente ela tem que desempenhar. Porque o que eu costumo dizer para os nossos clientes é o seguinte: aquilo que me é indelegável, eu tenho que assumir. Eu não posso delegar para alguém algo que realmente compete à minha função. Sim, sem dúvida. Então, porque várias vezes você já comentou, né? De repente lá o gerente da loja está indo lá buscar troco, leva 20 minutos para ir buscar R$5 de troco. Sim. Poxa, 20 minutos, ele podia estar num ambiente controlado fazendo capacitação dos seus liderados. Sem dúvida. Então, e ele se ocupa com tudo, menos com aquelas tarefas que vão agregar valor, que vão trazer resultado, né? A gente sempre fala muito sobre isso, né? Isso. E a minha maior preocupação, Gilson, que existe esse grande paradigma que muitas vezes as pessoas, elas não sabem que elas não sabem. Sim. Porque muitas vezes ela está num ambiente que ela está tão cega, tão no ponto morto, vamos dizer assim, a operação consome tanto dela, que realmente fazer algo diferente pode ser um grande sacrifício. É verdade. É verdade. Não, e você está falando uma coisa interessante, porque eu sempre digo que é muito difícil, né, ser empreendedor de farmácia no Brasil. É difícil. A concorrência é muito intensa, os desafios são muito grandes. Ô, Milena, eu queria aproveitar um pouquinho do tempo ainda. Nós vamos ter ainda uns 15 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reflexão
que a gente fez sobre a nossa universidade corporativa e a consultoria com execução assistida. Nós temos notícias boas, nós já fizemos até live com os nossos clientes, explicando a diferença, né? Mas nós temos notícias boas para dar para os nossos clientes, e eu gostaria que você fosse portadora dessas boas notícias. Se você quiser, eu queria que você tivesse o privilégio de explicar o que vai acontecer com a consultoria para os nossos clientes. Você pode me ajudar nisso? Claro, com certeza. Como a grande maioria de vocês sempre nos acompanham, né? Tem muitos amigos aqui, amigos clientes, né? Parceiros aí de caminhada. Nós fizemos um trabalho muito intenso de alguns meses trabalhando a Universidade Corporativa, o Smart PDV, que é o plano mensal, que é um nível de prestação de serviço da consultoria, né? Do nosso ambiente de trabalho. Mas a consultoria com execução assistida, a partir da próxima semana, vai receber todo esse material, né? Do Smart PDV plano mensal, dentro do teu ambiente AVA, cadastrado, com assuntos relevantes, que complementa toda a nossa jornada de forma detalhada, que complementa todo o trabalho que a gente faz assistindo a execução que vocês desenvolvem. Então, assim, reforçando o que o Gilson sempre comenta, a execução assistida, ela tem um viés elevadíssimo, né? É um alto nível de conhecimento específico que a gente trabalha com todos os nossos clientes, fazendo todo esse cronograma, com live semanal, contato de WhatsApp diário, toda uma sequência do AVA, que a pessoa assimila o tema, vê lá, de acordo com a sua disponibilidade, antecipadamente o horário e dia da live. Então, todo esse processo que nós lançamos recentemente estará à disposição de todos da execução assistida a partir da semana que vem. Que legal, que legal. Vai ser algo fantástico como experiência para os nossos clientes da consultoria, Gilson. Muito legal. Olha só, então você está dando em primeira mão, quem tem a consultoria de execução assistida vai ter todo o material, 100% da universidade, com os seus lançamentos, etc, etc. Bom, e eu queria que você falasse também, Milena, um pouquinho. Nós vamos preparar lançamentos mensais ou bimestrais de temas muito importantes. Nós vamos fazer uma agenda de lançamentos para a consultoria, de temas muito interessantes. E eu sei que nós vamos anunciar isso nos próximos dias. E eu sei que nós estamos trabalhando muito nessa semana sobre um tema especial, que eu tenho certeza que o Brasil não conhece. Nossos clientes sabem um pouco, mas a gente vai revelar mais, porque, olha, nós estamos estudando pesadamente isso. Você, eu, Lorraine, a Keila, a Ana, todos nós estamos trabalhando pesado e traremos informações preciosas sobre PBM, que o Brasil não conhece. Isso. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho, Milena. E será que vai dar esse impacto todo mesmo que eu estou falando? Você conhece esse tema há muitos anos, há muito tempo. Como é que está sendo viver essa experiência do material especial que a gente vai demonstrar para o mercado, para os nossos clientes da consultoria? Vamos deixar claro que isso aí é uma das nossas grandes pérolas para os nossos clientes da execução assistida. Sim, né? Sem dúvida. Falar sobre a PBM, Gilson, é um dos trabalhos mais intensos que eu já me proporcionei. Uhum. Esse trabalho, a gente tem muitos dogmas de mercado sobre a venda dessas categorias. Uhum. E muitas vezes vendas de formas cegas. E tem muita gente que não entende, não sabe como é que é o processo, não faz contas e até não compreende realmente, né? Perfeitamente. Uhum. Porque o que é o PBM, né? É um programa de benefício do medicamento, que eu vou fazer um uso contínuo ou por um determinado tempo de tratamento. Uhum. Mas olha que interessante, pessoal. Programa de benefício do medicamento.
vocês podem ter plena certeza que eu já vou comentar aqui com vocês. O beneficiário disso não é a loja. Não é o que tem isso como contrato. Então, esse trabalho, quando a gente fala que a consultoria é a base dos dados e fatos, a gente vai conseguir trabalhar com vocês os dados correspondendo aos fatos, ao que as lojas hoje trabalham essas vendas de forma muitas vezes inconsciente, porque é muito natural a gente perceber que os clientes não têm assim um assunto, né, tão aprofundado sobre isso. A gente pergunta, faz alguns questionamentos, mas fica ainda uma certa dúvida, né, e assim, fragilidade no assunto. Sim. Então, falar sobre a farmácia e falar sobre PBM, falar sobre consultoria é como se fosse uma coisa só. Né? Se o nosso trabalho é melhorar o processo, vocês podem ter certeza que a gestão dos PBMs numa farmácia gera um impacto gigantesco, e a gente vai trabalhar isso intensamente, de forma bem elucidativa, bem didática, bem fácil a interpretação dos prós e contras. Sem dúvida. Né? Olha só, Milena, eu tenho certeza, desculpa, eu tenho certeza absoluta que a gente vai tirar a cortina de fumaça, deixar a coisa muito clara, né? Muito clara. Eu tenho percebido o avanço das pesquisas que a gente está fazendo. É claro que tem o seu lado positivo, né? Mas a propaganda oficial não fala dos números das contas com detalhe, com a riqueza de detalhe que a gente vai falar, e eu tenho certeza absoluta, Milena, que a farmácia no Brasil nunca percebeu uma abordagem tão profunda desse assunto quanto a gente vai fazer sobre esse tema da PBM. Então, aqui, esse é um dos assuntos realmente que eu diria que vai ser o fechamento, provavelmente, do ano. Mas eu queria que você falasse também sobre um outro lançamento muito especial, que a gente também está trabalhando nisso. Você sabe disso, que até hoje eu sei que você estava organizando já o material lá no ambiente para a consultoria assistida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho que nós vamos, o lançamento que nós vamos fazer para os clientes da consultoria sobre perfumaria mais gestão de categorias. É um combo com todos os fundamentos da perfumaria, mais gestão de categorias, que também é um nível bastante elevado. Aí vem com planograma, aí vem com todo análise e desempenho de cada categoria. Não tem mais aquele negócio assim, mas a minha perfumaria acho que é 20%, 30% do faturamento. Não, a pessoa vai conhecer no detalhe o desempenho das categorias, com profundidade, o que fazer, como monitorar, como acompanhar. Me fala um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto também interessante, que vai ser lançamento exclusivo para a consultoria de execução assistida. Eu vou fazer uma reflexão antes de falar sobre gestão de categorias. Sim. Quando a gente fala em readequar layoutização de loja, readequar as compras, readequar um determinado segmento, uma categoria lá do HPC para a farmácia, a gente precisa dominar muito os nossos estoques e gerar com muita inteligência a nossa formatação de compras. Então, se a gente não tem esse domínio, Gilson, a gente vai ter muita dificuldade de gerar essa consciência para trabalhar categorias dentro da loja. Né? Então, olha só, então você está concordando que vai ser legal esse negócio de primeiro o fundamento da consultoria e depois o fundamento da perfumaria e depois a gestão de categorias. Esse degrau é interessante? É essencial, até porque se eu não entendo os fundamentos da perfumaria quando eu estou fazendo as tomadas de decisão de compras, como que eu vou gerir as categorias lá na farmácia? Um é casado com o outro, né? Sem dúvida. Um é casado com o outro. Então, esse assunto, Gilson, que a gente está trabalhando também intensamente, ele nos reforça, pessoal, uma chegada de final de ano, né? Nós estamos logo aí com dezembro,
Gestão de categorias com fundamentos de perfumaria é um tema que a gente tem que trabalhar antecipadamente as principais datas festivas anuais. Então, olha que interessante, como a gente tem uma prerrogativa de lançamento, vai ter tempo de análise, vai ter tempo de fazer readequações, vai ter tempo de começar a fazer todo esse trabalho dentro da loja para que dezembro você bombe, né? Dezembro é um grande mês de faturamento. A gente sabe que esse ano foi um ano muito atípico, né? Mas para a farmácia a gente não pode reclamar, né? Permanecemos em segundo lugar, menos comprometidos a nível de qualquer varejo sobre os faturamentos, sobre o resultado que a farmácia tem dado. Então, olha que interessante, pessoal, se preparar de forma inteligente, né? Gerar bem as compras, conhecer bem os seus estoques a fundo, saber o quanto isso impacta na sua gestão financeira e, consequentemente, né, Gilson? A parte de gestão de categorias, ela está entrelaçado ao DRE da loja. Sem dúvida, total, né? Total. E olha que legal, você comentou, nós vamos dar uma preparação bacana para o dezembro e vamos começar o ano com um tema top, porque aí coincide que a pandemia, provavelmente a gente já vai ter vacina em janeiro, fevereiro, as lojas, janeiro, fevereiro, as lojas deverão bombar, porque daí as pessoas estão com saudade e tal, e aí chega numa loja totalmente melhorada, inteligente, exposição diferenciada, gestão de categorias em marcha, né? O Compra já fez a sua parte. Eu acho que nós vamos fazer um trabalho assim muito interessante aí, muito intenso. Eu estou feliz por isso. Vai ser um grande diferencial também, né? E chega em certos momentos, Gilson, que todos têm muita incerteza sobre a pandemia. Sim. Né? Muitas incertezas. E a gente sempre tem os pés no chão que a retomada do varejo, principalmente o nosso, por mais que ele não tenha sido afetado de uma forma tão brusca como outros segmentos, existe uma crescente para o final do ano, porque as necessidades da farmácia, elas se assimilam muito ao varejo alimentar, né? As pessoas não compram medicamento simplesmente por um luxo, e sim por necessidades. Então, a gente tem que ter essa prerrogativa muito bem consensual, muito bem planejada. Se algum dos nossos clientes, algum dos nossos amigos aqui ainda, que não estão com essa sensibilidade de projetar, né, prospectar um futuro mais, talvez, positivo, né? A gente não sabe necessariamente como que está a transmissão local na tua cidade. A gente está com muitos clientes, infelizmente, nessa situação de Covid. Muitos já passaram e a gente espera que isso realmente vá embora o quanto antes. Então, se planejar com consciência e não simplesmente fazer coisas no acaso. Eu vou usar uma expressão que você fala. Olha só, a gente falou aqui sobre PBM, como nunca se falou, nós vamos abordar isso com profundidade para os clientes da consultoria com execução assistida e perfumaria mais gestão de categorias. Mas eu queria deixar claro aqui que nós vamos preparar nos próximos dias uma agenda de lançamentos frequentes. Nós estamos exclusivos para consultoria com execução assistida. Nós temos pouco tempo, viu, Milena? Eu acho que nós vamos ter aí uns 2 minutos, talvez. Eu queria que você começasse. Olha, eu gostei muito da nossa conversa. Me emociona sempre muito quando a gente fala um pouco dos nossos clientes, como eles vêm, como a gente ajuda a transformar a empresa e a vida deles, como a gente impacta na vida deles. Eu gostei muito dessa conversa e nós vamos fazer isso outras vezes, sabe? E eu queria até dar uma sugestão aqui que você, depois, com as nossas consultoras, já começasse a identificar alguns clientes, alguns que quiserem, nós poderemos fazer algumas lives exclusivas com eles. Eu acho que vai ser algo emocionante também, porque temos